Pai Celestial, após esses hinos que temos cantado, Senhor, e como diz a letra, o Senhor fez tudo por nós. E na verdade nós não fazemos nada pelo Senhor, sempre nos achamos como um servo inútil, Pai. E o Senhor mesmo disse: se fizermos apenas aquilo que for mandado, não passa de um servo inútil. Deus, ajuda-nos, Senhor, que nessa noite Tu possa nos ajudar uma vez mais, Senhor, enquanto nos paramos aqui para ouvir algo da Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Podeis assentar. Antes de lermos as Escrituras nessa noite, gostaria de ler aqui um testemunho do irmão Pierre Grim. Ele diz assim: nas montanhas eu era sempre o mais lento, até mesmo onde a caminhada me interessava. Mas o irmão Branham nunca me deixava ser o último. Ele sempre estava atrás de mim. Quando andávamos a cavalo, ele andava atrás de mim. Nós ficamos em meio à neve por alguns dias, e alguns dos sujeitos passaram o tempo arremessando dardos. Para ser competitivo, alguns queriam que todos nós jogássemos um torneio. E eu notei que toda vez que o irmão Branham jogava, ele nunca ganhava. Mas eu o tinha visto lançar os dardos quando ele estava sozinho, e ele repetidamente acertava o centro do alvo. Eu determinei que da próxima vez que eu jogasse com ele, eu o faria vencer. E eu lançava fortuitamente, mas se fizesse 2, ele fazia 1. Se eu fizesse 5, ele fazia 4. E eu lhe perguntei: irmão Branham, por que você não ganha? Ele disse: irmão Pierre, se há algum prazer em ganhar, por que eu não dou este prazer a você? Ele também mostrou para mim na Bíblia a palavra emulações e me disse que significa competição. Sua humildade era sincera em todas as suas ações. Amém? Amém. Dá desejo de ser assim, não dá? Amém. É? Desejo de ver um homem que pôde dizer: sigam-me como eu sigo a Cristo. Né? Nessa noite vamos ler a Escritura em São João, capítulo 16. Deus abençoe também aqueles que estão pela internet nos acompanhando. Vamos ler São João, capítulo 16, a partir do verso 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos falar um pouco nessa noite sobre uma palavra: conversão. Às vezes nós pensamos que conversão é só para
os que nunca ouviram a mensagem. Mas, na verdade, conversão, hoje mais do que nunca, é para aqueles que têm ouvido o chamado para sair, né? Conversão é mais profundo do que as pessoas pensam que é, né? Ela literalmente significa também fazer a volta ou mudar de direção. Então, esse é o significado composto da palavra conversão. E o profeta pregou 2 mensagens em sequência, o que é o Espírito Santo, para que foi dado o Espírito Santo, e ele focou bastante nesse tema, nesse assunto, e nós vamos focar um pouco nisso nessa noite, né? Então, como Jesus disse aqui, que quando o Espírito Santo viesse, ele nos guiaria em toda a verdade. Amém. Né? E ele diz: convém que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. E o profeta nos diz que Deus, ele nos dá o Espírito Santo quando estamos dispostos a nos separar. Então, esse é um dos requisitos para que possamos pleitear o Espírito Santo. É quando nós estamos dispostos a nos separar, né? Dispostos a nos separar da incredulidade, separar das nossas ideias que são contrárias à palavra, enfim, separar de toda a aparência do mal. Então, somente aí então é que Deus pode realmente dar ao homem o Espírito Santo. Amém. Então nós vemos que esse assunto do Espírito Santo é muito fino. E hoje, você sabe que o mundo denominacional, eles simplesmente falam do Espírito Santo como se estivesse falando de algo que parece tão fácil de obter. E para eles tudo é o Espírito Santo, e o Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo fez isso. E parece que o Espírito Santo é algo tão facilmente acessível. Mas nós que temos a revelação, porque quando o Espírito Santo viesse, ele nos guiaria em toda a verdade, né? E ele tem vindo durante todas as eras, mas nesse tempo do fim ele veio de uma maneira como nunca tinha vindo antes, né? Então ele veio de uma forma especial, o próprio ministério de Jesus Cristo se repetindo aqui. Então, mais do que nunca, ele nos tem guiado a toda a verdade. Amém. Então nós sabemos hoje que o Espírito Santo é o próprio Deus, é a própria pessoa de Cristo, né? Morando no indivíduo. Por isso o irmão Brana diz nessa mensagem o que é o Espírito Santo. Ele diz assim: um homem que tenha recebido o Espírito Santo, não lhe importa se tem que pedir o pão para comer, não lhe importa. Isso não faz diferença. Ele é uma criatura que marcha rumo ao céu. Então é algo muito forte, né? É algo que realmente a pessoa, não importa se ele tenha que pedir o pão, por alguma necessidade, obviamente, né? Ele não tem de nenhum modo nenhuma atadura aqui. Correto. A ele pouco importa o que venha e o que vá, ou o que suceda. Não importa os que critiquem dele, ou que zombem, ou se ele perca o seu prestígio, que importa isso a você? Você vai caminho à glória, aleluia. Seus olhos estão postos em Cristo. Então, este homem e essa mulher, ele não volta mais atrás. Então, é uma grande segurança realmente o Espírito Santo. Porque é algo que faz com que você nunca mais volte atrás.
Porque o maior temor, ou o medo do homem, quando vem a Cristo, é dele poder retroceder e voltar atrás. E há sempre um temor, uma tensão, uma preocupação na pessoa, nos seus primeiros dias de caminhada, principalmente, quando ele deixa o mundo e ele vem. E então ele está numa fase de transição, e ele sempre está sob uma tensão de que ele ainda possa, talvez, voltar a cometer ou voltar atrás. Mas aqui o profeta diz que quando o homem recebe o Espírito Santo, ele não volta mais atrás. Amém? Você não importa o que o mundo diga, isto é o que é o Espírito Santo, é um poder, é um selo, é um consolador, é um advogado, é um sinal, é a certeza de que Deus tem recebido a você, é a certeza que Deus tem aceitado a você, é a certeza que Deus tem aceitado a nossa fé. Sim. Quanto tempo tem tomado? Então, o Espírito Santo é esta garantia de que o homem e a mulher nunca mais voltará atrás. Não está dizendo que ele não vai falhar, não vai cometer erro, mas está dizendo que ele nunca mais vai voltar e ser um mundano novamente. Nunca mais ele vai voltar e ser um pecador como ele era antigamente. Tudo que ele cometer as suas falhas, mas no mesmo instante ele vai estar arrependido daquilo que ele cometeu. Então, na mensagem o que é o para que foi dado o Espírito Santo, o irmão Brana diz assim: então, qual é o propósito de Deus enviar o Espírito Santo? Qual é o propósito? O propósito de Deus, ao enviar o Espírito Santo, foi um somente: é que Ele mesmo pudesse chegar a morar em sua igreja e continuar seus planos através dela. Então é um propósito muito específico, e é um propósito muito grande. O propósito é que Deus pudesse morar. Então aqui nós podemos ver que hoje se fala do Espírito Santo de uma maneira tão fácil, parece, e todos acham que tem o Espírito Santo, mas se o propósito de Deus ao enviar o Espírito Santo é que ele viesse morar na pessoa, então logo você pode ver que muitos, milhares que professam ter o Espírito Santo, as suas atitudes, a sua vida, prova que eles estão muito longe de ter o Espírito Santo. Porque Deus estava em Cristo, continuando seus planos através dele. Porém agora, depois de Cristo, ele está em sua igreja, continuando sua obra através dela. Então, o propósito de Deus enviar o Espírito Santo é continuar a obra dele através dela, da igreja. Então, é algo muito sério esse assunto do Espírito Santo. Esse é o propósito para que foi dado o Espírito Santo, para que Deus pudesse vir e morar. É o Pai cumprindo seus desejos, seus desígnios para consumar seu plano de redenção. Consumar seu plano de redenção. Amém. Este é um dos propósitos também de Deus, para que todos os eleitos possam ser alcançados. Amém. Porque o plano de redenção, somente a pessoa pode ser redimida através do Cordeiro. Somente a pessoa podia ser redimida através do sangue. E o sangue é a palavra. Amém. E a noiva, diz o profeta, se torna o sangue de Cristo pelo batismo do Espírito Santo. Aleluia. Quando o homem ou a mulher se torna um cristão, então esse sangue, que é a vida, vem morar naquela pessoa. Então ela é parte de Deus.
E ela está aqui para executar e levar a cabo o plano de redenção de Deus, que é chamar todos os escolhidos para vir e reconhecer o plano de Deus para a redenção da sua vida. Reconhecer o plano de Deus para a era que estamos vivendo. Porque somente poderemos alcançar a redenção através do plano de Deus designado para a era que nós estamos vivendo. É por isso que o mundo nunca vai alcançar a redenção, mas somente a noiva é que vai alcançar a redenção plena, porque ela agora, ela é chamada pelo mover de Deus nessa era. Então a redenção está sendo levada à sua consumação plena nesse dia, quando os nomes estão sendo reconhecidos individualmente, porque a redenção, então por isso o Mombrana diz, seus desígnios para consumar seu plano de redenção. É Deus operando através de você, fazendo um colaborador seu, dando-lhe um lugar ou uma parte para compartilhar com seus irmãos caídos e perdidos, ao dar-lhes o Espírito Santo do seu amor, para que eles também possam ir em busca do perdido. Então, quando Deus dá o Espírito Santo a alguém, é para que ele também possa compartilhar esse plano de redenção, para que ele possa anunciar esse plano de Deus para a hora que estamos vivendo. Por isso nós somos responsáveis, somos os trabalhadores da hora undécima, para anunciar o plano de Deus para esse dia, para anunciar o plano de redenção para esse dia, que está em receber a sua palavra em plenitude. É aí onde vai estar a redenção para nós nesse dia. É aí onde está a redenção, tal como ele fez no jardim do Éden, quando disse: Adão, Adão, aonde estás tu? Isto é o que o Espírito Santo faz com um homem ou uma mulher, quando ele chega ao coração e toma seu assento ali. Desperta no homem uma sede pelas almas perdidas. Isso é o que sucede com as reuniões hoje. Não há um toque suficiente do Espírito Santo, do Espírito neles ou nelas, nas reuniões. Então, o Espírito Santo desperta isto para nós, um desejo. Por isso você tem um desejo de anunciar a mensagem, você tem um desejo de anunciar o plano de Deus para esse dia. Embora as pessoas dificilmente param para ouvir, mas o teu desejo é poder introduzir pelo menos os rudimentos da doutrina de Cristo, pelo menos introduzir que Deus é um, que há um batismo em nome de Jesus Cristo, pelo menos introduzir que Deus enviou um profeta para esse dia, pelo menos mostrar isso como uma isca para ver se capta a atenção daquela pessoa. Parece que é tão difícil captar a atenção das pessoas, porque elas estão numa condição terrível. Por isso o Mombrana usa aquele exemplo de a mãe que tinha o seu filho e ele nasceu numa condição que ele não podia captar os movimentos, ele não podia perceber. E então ela levou um dia ele a uma loja e começou a sacudir um brinquedo, e ele simplesmente não podia, os seus olhos não acompanhavam aquele movimento. É porque aquela criança tinha um problema, e é isso que o mundo tem hoje. Por isso o Mombrana diz: Deus moveu todos os dons que ele tinha nesse tempo. Ele mesmo desceu à terra, ele mesmo veio em um corpo de carne, ele mesmo fez o sinal messiânico, ele mesmo revelou toda a palavra, mas isso não chama a atenção das pessoas. Mas isso então não é culpa de Deus, não é culpa nossa, porque é a condição que o mundo, que Laodiceia está. É tão triste. Você fala da mensagem, você fala disso, e as pessoas dizem, muitos dizem, é verdade, muitos dizem, vem ao culto e diz, foi uma boa pregação, mas nunca mais voltam. Mas, então, isso não é mais culpa de nossa. Isto é a condição que o mundo está no dia que nós estamos vivendo. Laodiceia, rica e abastada. De nada sente falta mais. Esta é a condição
que nós estamos vivendo. Agora, tem sido Deus derramando-se sempre, né? E o avivamento está agora com os pentecostais. Veio de Lutero, Wesley, e agora está com os pentecostais. Porém, nesta era a qual estamos chegando, guiados pelo Espírito Santo, temos ido um pouco mais além que eles. Quando os luteranos foram salvos ali atrás, eles receberam uma porção do Espírito Santo. Quando os metodistas foram santificados, foram por uma obra do Espírito Santo. Era uma parte do Espírito Santo neles, porquanto eles não podiam ser aperfeiçoados sem nós. Assim diz a Escritura. Mas agora nós estamos chegando, diz o profeta, ao lugar que estamos chegando. Porque aqui ele estava em 59, e ele estava sabendo que algo viria, que a palavra teria que ser aberta em sua totalidade, que os mistérios teriam que ser revelados, porque ele viu que havia uma promessa em Apocalipse 10:7. E então ele sabia que estava entrando em algo, Deus estava se movendo mais além da era pentecostal. E estava indo agora para a era da pedra de coroa, para a era da noiva, para a plenitude da palavra. Então ele sabia que agora precisaria de algo mais para que nós pudéssemos chegar à perfeição. Por isso, essa era a qual estamos vivendo, diz ele, está mais além de Pentecostes. Pentecostais têm se estabelecido sua posição entre as organizações. Então, ali ficaram os pentecostais, ficaram na organização. E chegaram, diz o irmão Breno, até ao novo nascimento. Chegaram até ser nascido, mas não continuaram a uma posição onde eles pudessem receber a adoção de filhos. Mas nós estamos vivendo numa era onde Deus está levando seus filhos para a adoção. A adoção de filhos é para a noiva agora. É para aquele que pode transpassar da era pentecostal e ir à era da pedra de coroa e receber e crer em toda a palavra de Deus para a era. À medida que Deus mostra a palavra para a pessoa, então a pessoa anda naquilo, então Deus concede o Espírito Santo para aquela pessoa. Por isso o irmão Brana diz, blasfemar do Espírito Santo é quando você vê o Espírito Santo cumprindo as promessas de Deus para o dia e a pessoa fala contra aquilo, então aquilo é blasfemar do Espírito Santo. Quando a pessoa vê o mover de Deus, ver a palavra de Deus caminhando, e a pessoa se opõe à palavra de Deus, então ele está se opondo ao próprio Deus, e ele está entrando em problema com Deus, então nunca chegará à maturidade. Foi aí onde os pentecostais falharam. Não puderam caminhar um passo mais adiante com Deus, não puderam sair do sistema, não puderam ir além do véu, e então ficaram e morreram ali. Então, a adoção é para onde Deus vai levar a noiva nesse último dia. Haverá uma noiva que chegará à adoção, à posição de filho. Vamos continuando. Agora, diz o profeta, nós estamos em outro dia. Deus está esperando por ti e por mim. Amém. A igreja está esperando em ti e em mim. A igreja, todos os que partiram lá atrás. Esse é o tempo de adoção. E Deus pode derramar de sua plenitude, de seu poder e de sua ressurreição em nós, até o ponto em que a igreja e Cristo possam chegar a ser um. Amém. Esse é o propósito de Deus. É a unidade entre Ele e a sua igreja. Ao ponto em que Cristo possa chegar a ser um. Até que Cristo chegue a ser visível nela. De tal modo que levante os mortos e nós nos vamos em o rapto. Onde Cristo possa chegar a ser tão visível nela, de tal modo que os mortos sejam levantados. Quando essa noiva chegar à estatura de um varão perfeito, chegar realmente à condição de adoção, uma noiva que realmente crê em toda a palavra, uma noiva que pode reconhecer a palavra de Deus, o mover de Deus, a plenitude da palavra de Deus,
que recebe o Espírito Santo e ele vai nos guiar em toda a verdade. Então, essa noiva que vai chegar à condição de adoção, e então os mortos virão, e então haverá uma subida. Vamos mostrar-lhes dentro de pouco que somente aqueles que estão cheios do Espírito Santo são os que vão no rapto. Somente pessoas cheias do Espírito Santo os que irão no arrebatamento. Amém. Por isso Jesus disse que ele guiará, o Espírito Santo guiaria em toda a verdade. Amém. E qual é a verdade de Deus para esse dia? É aí onde nós podemos ver então se o Espírito Santo está em nós. Amém. Se ele nos está guiando a toda a verdade. Aleluia. E ele é a verdade, ele é a palavra desse dia, ele é o livro aberto, ele é os selos, ele é a revelação de toda a Bíblia. Se nós estamos sendo guiados por ele, se nós estamos seguindo a direção do Espírito Santo e crendo e entendendo o mover de Deus para esse dia, então isso mostra que é o Espírito Santo que está nos guiando. Amém. Porque somente pessoas cheias do Espírito Santo, somente aqueles que chegarem à adoção, somente aqueles que chegarem a essa condição os que irão no arrebatamento. Amém. Amém? Glória a Deus. Não é os que nasceram apenas, porque o filho nascia no Antigo Testamento e ele era um filho, mas enquanto ele não chegasse à maturidade, ele não era reconhecido, ele não tinha o poder do pai, não era lhe designado para ele atuar como se fosse o próprio pai, e ainda que ele era um filho. Então é um filho, porque as virgens nécias também são filhos de Deus, eles serão salvos também. Eles apenas vão perder um milênio, vão perder de estar ao lado do rei, mas eles são salvos. Mas que classe de filho eles são? São filhos, mas nunca chegaram à plena maturidade. Mostrou que faltou algo para eles, para seguir a palavra em sua plenitude, em sua totalidade, para que eles pudessem ser amadurecidos, ainda que eram filhos, mas nunca chegaram à maturidade. Agora o irmão Branham continua dizendo: agora, você não é convertido se não tem recebido o Espírito Santo. Veja, quão sério é a palavra conversão. Por isso o irmão Branham diz, nós aplicamos mal a palavra conversão. Nós dizemos quando a pessoa levanta a mão e ela se arrepende e ela é batizada em águas, mas aquilo ainda não é a conversão realmente. Por isso Jesus disse para Pedro: Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ainda que ele tinha aceitado a Jesus, a palavra do dia, a mensagem da hora, ainda que ele tinha sido santificado, ainda que ele era um homem limpo, mas Jesus disse que ele ainda não era convertido. Então, por isso o irmão diz: você simplesmente está crendo para esse passo, e o Espírito Santo lhe tem falado a você, e você lhe tem confessado publicamente. O diabo diz a mesma coisa. Eu creio que ele é o Filho de Deus. O diabo diz o mesmo. Porém, em contrapartida, você vai caminhando para ele. Amém. Então, você não apenas confessa que crê, porque o diabo diz que crê. E aí é onde muitos se encaixam paralelamente ao diabo nesse dia, o mundo chamado religioso, porque todos dizem que crê, e então eles estão acompanhados pelo diabo até esse ponto. Mas aqui o irmão Branham diz: porém, em contrapartida, você vai caminhando para ele. Quando Pedro foi chamado e justificado por haver crido no Senhor Jesus, em São João 17, e Jesus o santificou pela palavra, e então ele ainda não era convertido, mas ele estava caminhando para um lugar onde ele realmente fosse totalmente convertido. Amém. Então a questão é em estar caminhando para este lugar. Amém. A questão é não estar satisfeito na condição que você está. Amém. A questão é estar caminhando para um passo mais perto de Deus. Amém. Então nós vemos que Pedro, ele tinha a revelação de quem ele era, de quem Jesus era. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, ainda que ele tinha a revelação
mas ele ainda não era realmente totalmente convertido. Ainda que a pessoa possa crer na mensagem, ainda que possa dizer que Deus enviou um profeta, ainda que possa dizer que batismo é em nome de Jesus Cristo, ainda que possa dizer e confessar muitas coisas, mas ainda isso não é a garantia que a pessoa é realmente convertida. Tenho que ter algo mais que identifique aquele homem. Por isso o Mombrana diz, a evidência do Espírito Santo é quando um homem pode dizer amém a toda a palavra de Deus, quando ele pode crer em toda a palavra de Deus manifestada para ela. Essa é uma das evidências de que ele tem o Espírito Santo, porque ele não é um incrédulo da palavra, ele simplesmente pode dizer, eu creio que é a verdade. Quando ele não entende, ele sabe ficar quieto, ele sabe esperar, ele não é afoito, ele tem cautela, porque é uma das características do Espírito Santo. O homem tem cautela no que ele vai falar, ele não sai atirando para qualquer lado, ele tem cautela, se ele não entende, ele deixa quieto. Por quê? Às vezes você pode estar falando de algo que é verdadeiro por não entender. Então é preferível ficar quieto e esperar. Então, o Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade. E o profeta diz, ele diz que então, Pedro, ainda que ele tinha a revelação, ainda que ele tinha esse conhecimento, mas todavia, ele ainda não era convertido. Então aí, você vê por que de tantos acontecimentos que você pode pensar. Por que tantas coisas acontecem? Essa a questão. Porque crer, aceitar, confessar a mensagem, ainda não é a garantia de que você não possa até voltar atrás, ou cometer coisas, vamos dizer assim, grandes, né? Porque falhas todos vamos ter, mas um homem, quando começa a cometer coisas extravagantes, então mostra que ele ainda não chegou realmente àquela conversão, né? Agora, o Espírito Santo, ele veio, diz o profeta, para dar poder a você. Então essa é uma das características do Espírito Santo, dar poder. Todos nós queremos poder, não é verdade? Então é para isso que é dado o Espírito Santo, para dar poder. Mas como eu disse no começo, Deus somente dá o Espírito Santo quando estamos dispostos a nos separar. Enquanto não estivermos dispostos a nos separar, nunca Deus vai nos dar o Espírito Santo. Você pode gritar noite e dia até perder a tua voz, e ainda assim Deus não te dá o Espírito Santo se você não está disposto a obedecer a sua palavra em tudo que você sabe que você tem que obedecer. Não adianta, irmão. Deus não vai passar por cima da sua palavra. Deus tem um padrão e nós temos que se sujeitar a este padrão. Mas quando você se encaixa nesse padrão, quando você vê que Deus vê que você está disposto a pagar todo o preço que for preciso e renunciar a tudo, então ali Deus vai te dar o Espírito Santo. Sim, Senhor. O Espírito Santo veio para dar poder. Veio para dar poder na oração. Tome você uma pessoa que tem vivido uma boa vida, santificada, uma vida boa, porém sempre tem sido derrotada, e é uma pessoa boa, uma boa pessoa, uma vida limpa, mas sempre está derrotado, sempre está desanimado, sempre está abatido, sempre está caindo nas mesmas coisas, sempre está tendo que voltar e confessar as mesmas coisas. É porque falta algo para aquela pessoa, falta-lhe o poder. Falta o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Mas o irmão Branham diz, se essa pessoa chegar a receber o Espírito Santo, então ela não vai ser apenas uma boa pessoa mais. Agora ela vai ser uma pessoa que Deus lhe deu algo para que ele possa vencer. Porque é Deus que tem que dar. O Espírito Santo não é você pensar assim, eu tenho, eu creio que eu tenho, eu acho que eu tenho. Não é, o Espírito Santo é algo real. É algo que quando Deus dá, Ele realmente dá. É o poder.
é uma experiência, é algo genuíno, é algo que te muda, é algo que te transforma, é algo que te dá poder, é algo que te ajuda a vencer as tentações. As tentações continuarão vindo, porque você continua vivendo em um corpo de carne, de 16 elementos, mas há um poder que Deus deu para você. Não é o que você faz por você mesmo, não, é Deus em sua graça soberana que lhe deu esse poder que lhe faz você triunfar sobre toda a tentação que vem diante de você. E lhe ajuda a passar por cada prova que o diabo lança contra você. É para isso que é dado o Espírito Santo. Então é algo real, é algo genuíno, é algo marcante, é algo verdadeiro. Não é apenas uma imaginação, mas é algo real e genuíno. Certamente que é. Sim, Senhor. E alguns de vocês, diz o profeta, alguns de vocês que andam por aí dizendo, pois bem, eu não posso deixar de beber, eu não posso abandonar isto, pois saiba que o Espírito Santo vem morar em você para tirar de você todos esses pontos negativos. É para isso que ele vem. Isso fará que as mulheres deixem de cortar o seu cabelo, isso fará que deixem de usar shorts, isso fará que deixe de usar calças compridas, isso fará que deixe de andar fofocando. Para isso é que é dado o Espírito Santo, para fazer que você viva uma vida santa, e assim você seguirá as instruções da Bíblia todo o tempo. Então é ou não é um poder? É algo que realmente te faz agir diferente, irmão. É algo que faz nós agirmos diferente. Uma mulher diz, mas é que faz muito calor, por esse motivo é que tenho que usar essa roupa. Me dá dor de cabeça se deixo crescer o meu cabelo. Porém, não há excusa para o Espírito Santo. Ele estará ali para fazer que a palavra se cumpra. Ele seguirá a palavra exatamente. Isso é o que o Espírito Santo está chamando a fazer. Ele tomará você como um homem e fará que você volte sua cabeça para que não olhe essas mulheres seminuas e deixe de se sentir concupiscência com elas, as quais são membros de igreja. Isso é o que está chamado a fazer. Sim, o Espírito Santo é dado para que você deixe de fumar e de beber e tirar de você esse desejo de ser um grande homem. Isso é o que o Espírito Santo faz. Ele tira de você todos esses pontos negativos. Você não tem desejo de ser um grande homem, de ser um grande pregador, de ser uma grande pessoa lá fora, de ter muito dinheiro, de ter tudo isso. Não, você tem um princípio maior na sua vida, que é a palavra de Deus. E se as outras coisas vier, se o dinheiro vier, se a prosperidade vier, mas você nunca vai pisar na palavra de Deus para obter isso. Isso eu garanto, se você tiver o Espírito Santo, Ele vai fazer nós voltar à palavra cada vez. Ainda que nós tenhamos que mendigar o pão, diz o profeta. Mas se for para ter um negócio ilegal, imoral, o Espírito Santo não passará por cima da sua palavra. O que a igreja mais precisa é do batismo do Espírito Santo, é de uma conversão genuína e verdadeira, que mude o homem e a mulher e faça ele se sujeitar à palavra de Deus em sua totalidade. Porque em parte você pode até se sujeitar sem o Espírito Santo. Você pode crer em Malaquias 4, você pode crer em Atos 2:38, você pode crer em muitas escrituras, mas o Espírito Santo vindo morar em você, ele vai te sujeitar a toda a palavra de Deus. Amém? Isso é a verdade. Isso é o que o Espírito Santo faz. Sim, Senhor. E então ele humilhará, ele tirará isso de você e ele lhe fará humilde. Quando você faz isto, para isso é que é dado o Espírito Santo. É dado para que você viva uma vida santa, correto. Sim. Ele fará que você deixe de comportar-se da maneira como está fazendo, sendo talvez infiel à sua esposa. Isso é o que ele fará, correto. Ele fará que você perca o desejo de casar com a esposa de outro homem, ou com uma mulher que não seja sua esposa.
o Espírito Santo fará que você perca o desejo disso. Amém? Isso é uma das obras do Espírito Santo. Ele faz que o homem perca o desejo de ter outra mulher que não seja a sua mulher. É o que o profeta está dizendo. E é o que o Espírito Santo faz, correto? Para isso é que é dado o Espírito Santo. Sim, Senhor. É dado para que você viva uma vida santa. Para isso é que é dado o poder do Espírito Santo, para que você ponha seu afeto nas coisas de cima, aonde Deus está, e a mente de Cristo em você. Você não poderá evitar de ver essas coisas, porém quando as vê, volta a sua cabeça, correto? É para isso que é dado o Espírito Santo. Amém? Então, é o que a igreja mais precisa. Amém. Porque Ele te guiará em toda a verdade. Ele te dará a santidade. Ele te fará crer em toda a palavra. Então, é a maior coisa que pode ser almejada. É o próprio Deus morando no homem e na mulher. Amém. Sim, você diz, porém eu não posso fazê-lo. Simplesmente não posso fazê-lo. Seguramente que você não pode fazer. Porém o Espírito Santo veio com esse propósito. Amém. Isso é o que Ele faz. Ele veio para desarraigar essas coisas de você, para tirar todos esses costumes velhos e coisas feias que você está fazendo. Você não pode mesmo. Você diz, eu não dou conta, você não dá. Mas se você buscar o Espírito Santo, então Deus em você vai dar conta. Deus em mim vai dar conta de poder cumprir a palavra dEle. E poder fazer eu amar o meu maior inimigo, quanto mais o meu irmão. É para isso que é dado o Espírito Santo. Isto fará. Isso também é para dar unção ao pregador, é para dar santidade ao grupo, é para pôr a igreja em ordem, é para trazer a unidade do Espírito, é para nos unirmos a todos juntos com poder, é para unirmos a todos juntos com amor fraternal. Amém. Esta é outra obra do Espírito Santo. Ele faz nós amar um aos outros. Amém. Ele faz nos compadecer um pelos outros. Isto é o Espírito Santo. Amém. É o que Ele faz. Somos peregrinos e estrangeiros. Sim, Senhor. Amém. Buscando uma cidade que está por vir. Aleluia. Então, se você, sendo um peregrino e estrangeiro, você tem a sua mente em algo que não é daqui. Porque você é peregrino, você é estrangeiro. Você está aqui, mas você não é daqui. Amém. Então você não se compromete com as coisas que são deste mundo. Você não se compromete, não compromete a palavra com as coisas que são dessa vida. Buscamos uma cidade por vir. O bote salva-vida logo virá, para recolher suas joias e levar-lhes a casa. Aleluia. Me parece que eu posso ouvir a água ali no rio Ohio, quando eu apenas era um jovem pregador, como de 22 anos de idade, cantando esse hino ali, eu ouvi dizer, olhe para cima, e eu ouvi essa voz dizer, olhe para cima, e aqui vinha essa grande luz colocada, vindo desde cima, veio sobre mim e disse, como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, tu terás uma mensagem que precursará a segunda vinda de Cristo. Como eu poderia crê-lo? Porém sucedeu de todas as maneiras. Amém. E nessa noite os fogos do avivamento estão ardendo ao redor do mundo inteiro. A grande igreja de Deus resgatada se tem levantado. Amém. Grandes campanhas de cura e sinais e maravilhas e tem sucedido, mostrando a sua vinda. Mas hoje nós estamos aqui e podemos dizer que o avivamento está no nosso meio. Amém. Não é mais o avivamento de cura, é o avivamento da palavra agora. Amém. Porque o avivamento da noiva é o avivamento da palavra. Amém. Foi os mistérios que os trovões trouxeram e revelaram para a noiva. Este é o avivamento da noiva. É ela voltando agora à sua propriedade, voltando à sua origem, voltando à palavra, que é a nossa herança. Então, é um avivamento que tem varrido todo mundo realmente. Você é um estranho, é um estrangeiro. Você faz coisas estranhas e diferentes das que antes você fazia. Você faz coisas que você não fazia. Sim, Senhor. Amém.
Deixa de fazer coisas que você fazia e começa a fazer coisas que você não fazia. Aleluia. Isso é o que o Espírito Santo faz. Oh, sim, Senhor. Você não atua como atuava antes. Quando o Espírito Santo vem sobre você e você chega a ser cheio dele, você ignora as coisas do mundo. Você ignora as coisas que lhe rodeiam. Simplesmente as ignora. Você simplesmente está cada dia mais se enamorando de Cristo, Amém. da palavra. Glória a Deus. Amém? Cristo, a palavra do dia. Você atua muito raro. Você atua para eles como um patinho feio. Como a águiazinha que foi chocada no ninho da galinha. Tal como quando preguei sobre o tema, quando a águia agita o seu ninho. Você é uma criatura de raro parecer para eles, porém, caminhando no caminho do rei. Amém. Você é de parecer raro, não te entende. Por quê? Porque você está caminhando no caminho do rei. Amém. Enquanto eles estão caminhando no caminho do rei deste mundo, no caminho do diabo, nesse cavaleiro do cavalo amarelo, você está caminhando no caminho do rei. Aleluia. Você está caminhando debaixo da liderança do rei, da palavra, do Espírito Santo. Você está caminhando debaixo do 7º selo. Você está caminhando debaixo da vinda de Cristo. Você está cada dia se aprontando mais para encontrar com Ele. Porque você tem visto a sua descida já entre nós nesse tempo. Então você está seguindo o caminho do Rei. Você tem a sua mente focada inteiramente em Cristo. Sim. Em um caminho, é um caminho em rumo ao céu. Eu estou caminhando por esse caminho do Rei. Amém? Então nós estamos seguindo o caminho do Rei. Estamos caminhando nesse caminho a cada dia. E isto vai nos levar até o encontro com Ele nos ares. Amém? Porque a noiva está recebendo a sua adoção agora. Como indivíduo, cada um dos filhos de Deus, eles vão chegar a essa condição de perfeição. Amém. Por quê? Porque eles estão aceitando a palavra de Deus em sua totalidade, Amém. em sua plenitude. Tudo que é a palavra, um eleito, um filho de Deus, ele quer examinar, ele quer olhar. Essa era uma das características do filho de Deus. Ele quer examinar a palavra. É a mensagem. Alguém diz que é errado, mas você quer examinar, você quer ver se está ali. E quando você vê que está ali, pode todo mundo dizer que não está, mas você vê que é a verdade. Amém. Quando você vê que é Deus cumprindo a sua palavra. Eventos modernos esclarecidos pela profecia, como pregou o irmão Brana, quando você vê que esses eventos são o cumprimento das profecias, então você diz, isto é a verdade. Amém. Isto é assim, diz o Senhor. Amém. E então você anda no caminho do Rei, e o Rei se agrada de ver os seus filhos andando no seu caminho. O Rei ama ver os seus filhos andando no seu caminho, e vendo o cumprimento da palavra, porque Jesus, quando ele viu que os caminhantes de Emaú não estavam entendendo o cumprimento da palavra, Jesus teve que falar duro para eles e dizer, honesto e tardio de coração. Vocês não podem entender as Escrituras, vocês não podem ver o cumprimento. Mombrana usa isso na mensagem, pregando a mensagem de eventos modernos, esclarecido pela profecia. E ele vai relatando esse caso, como Jesus teve que dar duro para eles, porque eles não podiam ver o cumprimento da Escritura do dia, que tudo aquilo era a Escritura que estava sendo cumprida. E eles não podiam entender, e eles não podiam aceitar. Mas Jesus lhes sacudiu um pouco, e então se deu a conhecer a eles, e então eles o reconheceram. Amém? Vamos nos pôr de pé nessa hora, irmãos. Creio que todos nós queremos o Espírito Santo na nossa vida, né? Todos nós queremos receber este poder, né? Todos nós queremos ser realmente revestidos deste poder do alto. É um poder realmente que não é apenas uma imaginação, mas é algo que realmente nos leva a amar a Deus a cada dia, nos dará graça, diz o profeta, e amor para suportar todas as provas que virão, e fará a cada um de nós nunca comprometer a palavra de Deus. Amém. Isto é o que o Espírito Santo faz. Ele nunca vai deixar nós comprometer
a palavra de Deus para esse dia. Pai Celestial, nós agradecemos, Senhor Jesus, pela mensagem do entardecer, Pai. Porque as luzes do entardecer que estão brilhando ao redor do mundo nesse dia, Pai. Ao redor de toda a terra está havendo um avivamento agora. Não é um avivamento de cura mais, Senhor. Oh, não é um avivamento de milagres, mas é o avivamento da noiva, é o avivamento da palavra, Pai, que está levando a noiva agora a reconhecer realmente a palavra de Deus em sua totalidade e reconhecer o ministério do Filho do Homem, reconhecer a descida do Senhor entre nós, reconhecer a vinda do Senhor no ministério profético do Filho do Homem, reconhecer esse 7º selo que tem se aberto para nós. Oh, estamos vivendo nessa hora, nesse tempo, Pai, onde a tua noiva está sendo lapidada, cada um como indivíduo, para chegar a uma unidade perfeita com Cristo, como diz o profeta, até o ponto que os mortos então possam aparecer. Deus, ajuda-nos cada um de nós, Senhor. Venha estimular a nossa fé, Senhor. Venha acrescentar o nosso amor. Venha nos fazer melhores cristãos a cada dia, mais enamorado de Cristo, e Cristo é a palavra. Não tem como dizer que estamos enamorados de Cristo se não estamos enamorados da mensagem, da palavra dele para esse dia, das suas cartas de amor para a noiva desse dia, quando ele está sussurrando os seus segredos para ela, quando ele está sussurrando o amor dele para ela. Pai, mas como ele sussurrou isso? Através de um vaso, através do mensageiro, do Filho do Homem. Oh Deus, muito obrigado pela mensagem do entardecer. E ajuda-nos a caminhar nesse caminho do Rei a cada dia, Pai. No precioso nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Nos acompanharam a irmã Ana Lídia de Gravataí, Rosane de Novo Hamburgo, Maria da Rocha de Curitiba, Gleci, família de Colombo, Valdecir e família de Cascavel, Luísa e família de Itapevi, João e família de Ferraz e Vasconcelos, Josias e família de São Paulo, Aparecido e Zilda de Cosmópolis e Elifas e Mônica de Macaé. E a irmã Maria da Rocha pede oração por ela para ser transformada e convertida. Amém. Amém? Que Deus abençoe você, irmã. Que Ele possa conceder esse desejo do seu coração. E que você possa realmente ser transformada por Deus, ser convertida e amar a esse Deus cada dia, amar a sua palavra e se aproximar a Ele e ouvir a sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar um hino. Sem eu viver, existe um vazio e já não pode
Senhor, por esta noite maravilhosa, por esta palavra tão especial, ó Deus, que o Senhor trouxe através do nosso irmão Jogaí, Pai. Obrigado, Senhor, que esta palavra, Senhor, que esta mensagem de hoje possa realmente enquadrar, Senhor, com nossas vidas, que nós possamos nos enquadrar e que possamos viver a cada dia mais, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, buscando, Senhor, esta conversão, porque se entendemos a Tua palavra, Senhor, temos que ser completamente convertidos para subirmos no arrebatamento. Obrigado, ó Deus, leva-nos de volta aos nossos lares, Pai, protegidos pela Tua mão poderosa de poder, no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe todos em nome de Jesus.